Você já olhou para o céu à noite e se perguntou de onde veio tudo isso? As estrelas, os planetas, a Terra e até mesmo você. Será que somos apenas poeira cósmica? Ou existe uma inteligência por trás de tudo? Uma mente criadora, poderosa e intencional. Seja muito bem-vindo ao canal Decifrando a Bíblia. Eu sou Luiz Bacelar, teólogo, escritor e músico na CCB. Aqui você vai entender a Bíblia como talvez nunca entendeu antes. Neste vídeo, vamos voltar ao início de tudo, ao momento em que o tempo começou, em que o universo nasceu e em que a voz de Deus ecoou pela primeira vez dizendo: haja. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Enquanto a ciência tenta explicar como tudo começou, a Bíblia nos revela por que tudo foi criado e o que isso tem a ver com a sua existência. Vamos descobrir juntos? Em Gênesis, a Bíblia nos conta como Deus criou o mundo em 7 momentos, como se estivesse construindo um grande projeto, cheio de cuidado e sabedoria. Veja como é fácil entender. No primeiro dia, Deus criou a luz e a separou da escuridão. No segundo dia, Ele criou o céu, dividindo as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, Deus fez a terra seca aparecer e criou todas as plantas. No quarto dia, Ele criou o sol, a lua e as estrelas para iluminar o dia e a noite. No quinto dia, Deus criou os peixes no mar e os pássaros no céu. No sexto dia, Ele fez os animais que vivem na terra. E por último, criou o ser humano. No sétimo dia, Deus descansou, não porque estava cansado, mas para nos ensinar a importância do descanso, do equilíbrio e da adoração, ou do tempo dedicado a Ele. Percebe como tudo foi feito com ordem e com um propósito? A criação do ser humano veio por último como o ponto mais importante de tudo o que Deus fez. E olha que incrível! Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2, versículo 7. Isso quer dizer que você não foi criado por acaso. Você foi feito pelas mãos do próprio Deus e recebeu dele o sopro da vida. Agora, vamos entender como a ciência moderna tenta explicar a origem do universo e da vida. De acordo com a teoria do Big Bang, o universo teria surgido a partir de uma gigantesca explosão cósmica há cerca de 13,8 bilhões de anos. Essa teoria foi proposta inicialmente por Georges Lemaitre, um padre e físico belga, e depois apoiada por diversos cientistas, como Stephen Hawking. A formação da Terra, segundo os cientistas, teria ocorrido há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a partir da poeira cósmica
deixada por estrelas que explodiram há muito tempo. Esse processo teria levado milhões de anos até o planeta atingir a forma que conhecemos hoje. Quanto à origem da vida, a hipótese mais conhecida é que ela teria começado nos oceanos primitivos por meio de reações químicas espontâneas em moléculas simples. Essa ideia ficou conhecida como a biogênese moderna. Muitos tentaram comprovar isso em laboratório, como no famoso experimento de Miller e Urey em 1953. Mas até hoje, nenhum cientista conseguiu recriar a vida a partir da matéria inorgânica. O mistério da vida permanece sem resposta científica. Já a teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Darwin em 1959, no livro A Origem das Espécies, afirma que todos os seres vivos evoluíram ao longo de milhões de anos, a partir de formas de vida mais simples. Segundo essa visão, o ser humano teria surgido por meio de um processo gradual de seleção natural, vindo de um ancestral comum com os primatas. Mas aqui é importante fazer uma pausa e refletir. A ciência tenta explicar o como as coisas teriam acontecido, com base em observações, hipóteses e experimentos. A Bíblia revela o porquê de tudo existir, com base na revelação divina que responde às perguntas que a ciência não pode tocar. Quem nos criou? Por que existimos? Qual o propósito da vida? Essas são perguntas que não se respondem com fórmulas nem equações. A Bíblia não nega a razão, ela a transcende. Enquanto a ciência muda com o tempo, a palavra de Deus permanece para sempre. E isso faz toda a diferença. Agora, preste atenção em algo que é, no mínimo, surpreendente. Quando comparamos a narrativa da criação em Gênesis com o que a ciência moderna afirma, percebemos que a ordem dos acontecimentos tem muita semelhança. Vamos ver isso de forma bem simples. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Segundo a teoria do Big Bang, luz e energia foram as primeiras coisas a surgir no universo. A ciência chama isso de radiação cósmica. Já a Bíblia afirma que a luz foi criada antes mesmo do Sol existir. Isso mostra que Deus é a fonte da verdadeira luz. No segundo e terceiros dias, Deus separa as águas, faz aparecer a terra seca e cria as plantas. A ciência também diz que, no começo, a terra era coberta de água e que só depois, com o resfriamento do planeta, surgiram os continentes e a vegetação, tudo em ordem. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas para marcar o tempo, as estações e os dias. A ciência
reconhece que os astros são os marcadores naturais do tempo e a rotação e a órbita da Terra é o que define os dias e os anos, exatamente como a Bíblia descreve o propósito desses corpos celestes. No quinto e sexto dias, Deus cria primeiro os animais no mar e as aves, e depois os animais da terra e o ser humano. Segundo a biologia, a vida começou nos oceanos, e os primeiros seres vivos foram aquáticos. Depois vieram os animais terrestres e, por fim, o ser humano. De novo, a ordem se alinha com a Bíblia. E olha esse detalhe poderoso. A Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. E a ciência afirma que os elementos químicos que compõem o nosso corpo, como carbono, cálcio, ferro, magnésio, são os mesmos encontrados no solo, ou seja, o pó da terra realmente está em nós. Coincidência? Ou será que a ciência está apenas confirmando aquilo que Deus já havia revelado nas Escrituras milhares de anos antes? Agora, vamos a uma das perguntas mais comuns quando lemos Gênesis. Os 6 dias da criação foram dias literais de 24 horas? Ou representam algo maior, como eras ou fases cósmicas? A palavra usada no original hebraico é Yom, e ela não significa exclusivamente dia de 24 horas. Na verdade, Yom pode ser traduzida como dia, tempo, época ou até período indefinido, dependendo do contexto bíblico. E a própria Bíblia nos dá base para entender isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8. Isso significa que Deus não está limitado ao tempo humano. Ele não precisa de relógio. O tempo de Deus é eterno e absoluto. Ele vê o fim desde o começo. Além disso, é importante entender que a divisão do dia em 24 horas, como conhecemos hoje, é uma invenção humana e veio milhares de anos depois da criação descrita em Gênesis. Foi na antiga Babilônia, por volta de 1500 a.C., que surgiu a divisão do dia em 24 horas. Os babilônios usavam o sistema sexagesimal, base 60, e dividiram o céu em 12 partes, baseando-se nos ciclos solares. Assim, cada uma dessas partes passou entendida como 2 horas, totalizando 24. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas, nem o conceito de hora existia ainda. Tentar encaixar o tempo de Deus no relógio do homem é limitar o ilimitado. Portanto, os 6 dias da criação podem sim representar fases ou eras progressivas da vontade criadora de Deus. E isso não tira o poder da palavra, pelo contrário, amplia nossa visão da grandiosidade divina. O foco de Gênesis não é o cronômetro, é o Criador, é o propósito, é a ordem, é o plano perfeito de um Deus que cria com amor e soberania.
Gênesis não é um livro de ciência e nunca foi essa a sua proposta. Gênesis é um livro de revelação espiritual. Ele não busca explicar como as partículas se formaram ou quais elementos compõem a matéria. Ele nos revela algo muito mais profundo e essencial: o coração do Criador. A ciência pode explicar o funcionamento das coisas, mas somente a Bíblia explica o propósito de tudo. Enquanto os cientistas perguntam como o universo começou, Gênesis responde quem o criou e por quê. Veja que as perguntas mais profundas da alma humana não são científicas, mas espirituais. Quem me criou? Por que eu existo? Qual o propósito da vida? Existe um Criador que realmente se importa comigo? A Bíblia declara com firmeza: sim, existe. Em Salmo 19:1 está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A natureza é uma mensagem silenciosa, mas clara. Cada estrela no céu, cada flor no campo, cada batida no seu coração, tudo isso grita: você foi criado com intenção, você é amado, você tem um propósito. A ciência é importante e é uma dádiva também, mas ela está sempre evoluindo, corrigindo, descobrindo. A ciência já acreditou que a Terra era o centro do universo. Depois, acreditou que o átomo era indivisível. Mais tarde, descobriu o DNA, os buracos negros, e ainda está tentando entender a origem da vida. Ou seja, a ciência está sempre mudando. Ela é temporária, ilimitada e depende daquilo que o ser humano consegue observar ou compreender. Mas a palavra de Deus: a erva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías, capítulo 40, versículo 8. A Bíblia não muda. Ela permanece firme, atravessa os séculos, resiste ao tempo e às ideias passageiras. É eterna, viva e cheia de poder. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a revelação eterna do Deus vivo. É a voz do Criador falando diretamente com a sua criação. E é por isso que, enquanto tudo à nossa volta muda, ideias, teorias, modas, sistemas, você pode confiar na verdade que nunca muda. Deus é real. Ele criou todas as coisas. Ele criou você. E Ele tem um plano eterno e poderoso para a sua vida. Meu querido irmão e querida irmã, você não veio do acaso. Você não é fruto de uma explosão aleatória ou de um processo impessoal. Você é a obra-prima de um Deus eterno que sonhou com você antes mesmo da fundação do mundo. Cada detalhe seu foi planejado com amor, propósito e intenção. A ciência pode até apontar mecanismos e processos, mas só a Bíblia revela o coração do Criador. Só a palavra de Deus responde às perguntas mais profundas da alma.
se esse conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like, escreva aqui nos comentários o que mais te surpreendeu ou te impactou e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal Decifrando a Bíblia e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo episódio, vamos mergulhar em um dos temas mais impactantes de toda a história da humanidade: o pecado original e a queda do homem. Vamos entender como tudo desandou e como, mesmo assim, Deus já tinha um plano perfeito de redenção desde o princípio. Eu sou Luiz Bacelar e te espero no próximo capítulo da nossa jornada pela verdade da palavra. Que Deus te abençoe poderosamente.